Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que alegria ter você aqui para mais uma jornada inspiradora. Hoje, vamos mergulhar em uma história bíblica que muitas vezes fica nas sombras, mas que é repleta de fé, esperança e um amor inabalável de Deus. Prepare-se para conhecer a surpreendente trajetória de Ismael, o filho de Abraão que muitos pensaram que seria esquecido, mas que Deus nunca abandonou. Este é Ismael, o filho de Abraão que Deus não esqueceu. Um milagre no deserto. Fique conosco, porque esta história vai tocar o seu coração. Imagine-se em um deserto vasto e implacável. O sol castiga, a areia queima, e a sede é uma tortura constante. É nesse cenário desolador que começa a nossa história, com Agar e seu filho Ismael. Para entender tudo, precisamos voltar um pouco no tempo, até Abraão e Sara. Deus havia prometido a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas os anos passavam, e Sara continuava estéril. Impaciente, Sara sugeriu a Abraão que tivesse um filho com sua serva, Agar, uma prática comum na época. E assim, Ismael nasceu. Ele foi o primeiro filho de Abraão, o primogênito. Por um tempo, ele foi a esperança de uma descendência. Mas a história não parou por aí. Anos depois, contra todas as expectativas e promessas divinas, Sara engravidou e deu à luz a Isaque. Com o nascimento de Isaque, a tensão na casa de Abraão aumentou drasticamente. Sara, vendo Ismael brincar com Isaque, sentiu ciúmes e temeu pela herança de seu filho. Em um ato de desespero e talvez até de crueldade, Sara exigiu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. Manda embora essa serva e o filho dela, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho Isaque, ela disse a Abraão. Abraão ficou profundamente angustiado com essa situação. Afinal, Ismael era seu filho, mas Deus interveio, orientando Abraão a atender ao pedido de Sara, garantindo-lhe que Isaque seria o herdeiro da aliança, mas que de Ismael também faria uma grande nação. E assim Abraão, com o coração pesado, levantou-se de manhã, pegou pão e um odre de água, e os entregou a Agar, colocando o menino sobre seus ombros, e os despediu. Eles partiram e vaguearam pelo deserto de Berseba. Pense na dor de Agar, abandonada com seu filho pequeno, no meio de um deserto inóspito. O pão e a água que Abraão lhes dera não durariam muito. A esperança começava a esver-se com cada passo na areia escaldante. E, como era de se esperar, a água do odre acabou. O calor intenso, a exaustão e a sede começaram a cobrar seu preço. Ismael, ainda criança, começou a definhar. Agar, vendo que seu filho estava à beira da morte, não suportava vê-lo sofrer. Com o coração partido, ela colocou Ismael debaixo de um dos arbustos para lhe dar alguma sombra, e se afastou. Ela se sentou a uma distância, cerca de um tiro de arco, dizendo: "Não quero ver o menino morrer." E ali, sozinha, com a alma em pedaços, ela começou a chorar em voz alta. O choro de uma mãe que vê seu filho se esvaindo. A dor de uma mulher que foi abandonada. É um momento de desespero absoluto, onde a fé é testada ao limite. Mas aqui é onde o milagre acontece. Enquanto Agar chorava, Deus ouviu a voz do menino. Sim, não apenas o lamento da mãe, mas o clamor silencioso, ou talvez o gemido fraco de Ismael. E o anjo de Deus chamou Agar lá do céu, dizendo: "Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Levanta-te, ergue o menino e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação." Que palavras de consolo e promessa! No meio do nada, na hora mais sombria, Deus se fez presente. E não foi apenas uma voz reconfortante. O anjo abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Ali, bem perto deles, onde antes só via areia e secura, agora havia uma fonte de vida. Agar correu, encheu o odre de água, e deu de beber a Ismael. Que alívio! Que restauração! A vida voltou aos seus corpos. A esperança reacendeu em seus corações. Deus, em sua infinita misericórdia, não havia esquecido Ismael. Ele o salvou da morte certa no deserto. A partir daquele dia, Deus esteve com o menino. Ismael cresceu, tornou-se arqueiro, e habitou no deserto de Parã. Sua mãe o ajudou a encontrar uma esposa da terra do Egito. E como Deus havia prometido, Ismael se tornou pai de uma grande nação. A Bíblia nos diz em Gênesis que ele teve 12 príncipes, que formaram 12 tribos, e seus descendentes se espalharam por vastas regiões. Sim, Ismael, o filho que foi aparentemente descartado da aliança principal, teve um destino glorioso e uma bênção divina. A história de Ismael nos ensina lições poderosas. Primeiro, nos mostra que Deus ouve o clamor dos que sofrem, mesmo quando parecem esquecidos. A voz do menino Ismael chegou aos ouvidos de Deus, e ele agiu. Segundo, que as promessas de Deus são fiéis, e se cumprem, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Deus prometeu a Abraão que Ismael seria uma grande nação, e ele cumpriu.
Terceiro, que a misericórdia de Deus é para todos, não apenas para os que consideramos principais. Ismael não era o filho da promessa da aliança principal, mas era filho de Abraão, e acima do tudo, era a criação de Deus, e amado por ele. Essa narrativa nos convida a refletir sobre a nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos abandonados, à deriva, como se estivéssemos em nosso próprio deserto? Quantas vezes a esperança parece esgotar-se e nossos odres de água ficam vazios? A história de Ismael nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está presente. Ele ouve nosso clamor, ele vê nossa dor, e ele pode abrir nossos olhos para ver a fonte de água que ele já preparou para nós. Ele tem um plano para cada um de nós, e nunca nos esquece. Portanto, se você está passando por um deserto em sua vida, não perca a fé. Olhe para a história de Ismael e Agar. Onde você só vê areia e desespero, Deus pode estar prestes a revelar um poço de água. Ele é o Deus dos milagres, o Deus que cuida, o Deus que nunca abandona. A promessa dele se estende a todos nós, que ele não nos deixará, nem nos desamparará. Tenha coragem, tenha esperança, porque a mão de Deus está estendida para te levantar. Que essa história de Ismael, o filho que Deus não esqueceu, inspire e fortaleça a sua fé, que você possa sentir a presença de Deus em cada passo da sua jornada, sabendo que ele tem um plano maravilhoso para você. Se você gostou de conhecer essa história tão inspiradora, não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que edificam a sua fé. E se você quer conhecer mais histórias bíblicas que muitas vezes ficam esquecidas, ou que nos ensinam lições valiosas, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima.